Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma live. Vocês estão me ouvindo? Espero que esteja aí o som esteja razoável para vocês ouvirem. Tudo certo, pessoal? Ok. Beleza, gente. Bom, hoje, a live de hoje vai ser bem rápida, tá? A gente não vai falar muito tempo. A ideia é apresentar um pouquinho de um equipamento. Não é um recém-lançamento, na verdade, já faz um tempo, mas digamos que seja um produto mais recente da linha de desentupidoras da RID, né? A gente tem uma linha extensa de equipamentos para saneamento, equipamentos para indústrias. Esse tipo de equipamento ele vem com um conceito um pouco diferente. Ele vai deixar de lado aquela questão de cabos, né, que o pessoal chama de molas. Não é também equipamento de varetas, nem hidrojateamento. Então, ele funciona de uma maneira diferente. Na verdade, ele vai trabalhar aí com correntes, né? Essas correntes, a gente chama de correntes expansivas. A ideia desse equipamento é justamente ele recuperar o diâmetro das tubulações, né? As desentupidoras regulares, as comuns que vocês já conhecem no mercado, elas vão desobstruir a tubulação, mas muitas vezes, né, com exceção do hidrojateamento, tá, elas não recuperam o diâmetro da tubulação, né? Algumas situações, por exemplo, você entra com uma máquina de cabo lá na sua tubulação, você vai eliminar aquela sujeira lá, mas a tubulação, de repente, tem uma camada de gordura lá dentro, ela vai ficar lá, você não vai conseguir eliminar, você vai só fazer, digamos assim, um trabalho paliativo, né, para aquele momento, e tempos depois ela vai voltar a dar problema, tá? Então, tanto o hidrojateamento quanto agora o flex shaft são soluções para você, na verdade, limpar mesmo a tubulação e recuperar aquele diâmetro antigo, tá? Então, o hidrojateamento em algumas situações mais severas, né? E o flex shaft, a gente tem 3 modelos hoje específicos com diversos acessórios. Então, em algumas situações, você não vai precisar de um hidrojateamento, por exemplo. E também tem situações onde o hidrojateamento não vai atender tão bem quanto o flex shaft, tá? E também vice-versa. Algumas situações tem a situação oposta também, ok? Eu queria passar uma apresentação bem rápida, tá, pessoal? Para falar um pouquinho do que é o flex shaft, né? Desculpa a adaptação que a gente teve que fazer aqui para dar caber um pouco a imagem e a apresentação que eu queria passar para vocês. É bem rápido, são mais a parte de especificações, né? Eu queria falar um pouco aqui dos modelos, tá? Eu vou começar falando das capacidades, né? Vamos lá. Esse aqui, que é o primeiro modelo, a gente vai falar dele agora. É o modelo K9-102, tá? K9-102. Bom, o K9-102, ele tem a capacidade para tubulações de 1/4 até 2 e o cabo de 15 metros, tá? Um cabo bem flexível. A gente já vai entender como é que funciona. Eu vou ver se consigo mostrar para vocês aqui ao vivo como exatamente esse equipamento funciona. Esse seria o nosso modelo mais simples, modelo de entrada, né? Onde a gente vai aplicar esse cara aqui? Bom, ele tem algumas situações onde você consegue, por exemplo, não sei se alguém já trabalhou com isso, já conhece esse tipo de trabalho. De repente você vai desobstruir aí um canal onde tem um canal de tubulações onde passam mictórios, né, banheiros aí, masculinos, por exemplo. Então você vai ter aquelas camadas de cálcio na tubulação que se forma, né, por causa o xixi acaba gerando aquele cálcio e ele, conforme vai passando o tempo, ele pode empedrar ali naquela tubulação, né. Então esse equipamento, com alguns acessórios aí de as correntes específicas, ele pode entrar na tubulação e, digamos assim, como se fosse ele vai entrar como se fosse uma broca ali naquele resíduo, e você vai conseguir eliminar, devolver de volta aquele diâmetro que já existia, né? Além de serviços mais leves, como desentupimento em pias, em alguns ralos, né? Dependendo da situação aí, você precisa de um equipamento como esse, certo? Então, raízes em alguns casos, né? Leves, um serviço bem mais leve, né? Então, basicamente, gorduras, mictórios, tá? Esse seria um mais indicado. O cabo dele tem 15 metros. É limitado aos 15 metros aí, e 1/4 até 2 em diâmetro. O K9-204, ele já é um modelo um pouquinho mais completo, tá?
tanto em termos aí de abrangência, de capacidade, quanto em cabeamento, né? Eu vou ter aí 21 metros já, então esse aí vai atender, além dessas aplicações que eu já falei, né? Tubulações, caixas de gordura, enfim. Ele vai entrar aí também com alguns acessórios, né? Você tem vários acessórios aí, a corrente expansiva que a gente chama ali, ela tem um modelo específico que ele vai como se fosse umas pontas de carbide, né? Carbeto ali, né? Então ela vai, lógico, você não vai entrar numa tubulação de PVC, mas uns tubos de aço, de repente tubo cerâmico, você consegue entrar com ela sem danificar a tubulação por dentro, justamente nesses casos onde são mais sujeiras mais severas, né? Incrustações, em alguns casos onde você forma aquela camada grossa, calcificada ali na tubulação, então você tem que entrar com um trabalho mais severo. Então esse modelo aí seria indicado tanto para gordura quanto para incrustações e raízes, tá? Em algumas situações aí, vários casos onde você tem condomínios, de repente, já vimos alguns casos de apartamentos também, onde algumas plantas, né, as raízes dessas plantas, elas acabam sendo atraídas pela umidade da tubulação, né, seja para a tubulação, por exemplo, de água pluvial, né, ela vai entrando, né, ela vai crescendo essas raízes e, conforme vai passando o tempo, isso pode interromper o fluxo normal de água. Então você tem que entrar com um equipamento como esse para remover aí as raízes que estão presas nas paredes do tubo, né, e esse seria um equipamento capaz de realizar esse tipo de trabalho, tá? Modelo então K9-204, capacidade de 2 polegadas a 4, ok? Cabo de 21 metros. Vamos lá. Agora o K9-306, tá? Cara, esse daqui já é um equipamento à parte, já ele é um pouco diferente dos outros, tá? Eu vou mostrar para vocês os principais pontos de diferença daqui a pouco. O primeiro deles, né? Eu não falei, mas todos os equipamentos, os primeiros modelos que eu mostrei, eles são acionados através de uma parafusadeira. Eles não têm, por exemplo, um motor próprio para você ligar na energia, tá? Isso é uma das vantagens dos equipamentos anteriores que eu mostrei, porque você não precisa ter aí uma fonte de energia, por exemplo. Eu não preciso sair ligando, puxando cabo para ligar em nada nos modelos anteriores, né? Então, uma parafusadeira, que a gente já vai fazer o teste daqui a pouco, vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Esse modelo aqui, quando a gente vai aumentar a capacidade, ele já passa de 3 a 6 polegadas, né? Então você vai ter um cabo aí de 38 metros, é uma situação aí mais severa, mais pesada. Nesse caso ele tem motor próprio, tá? Então aqui nesse caso específico, ele vai ter que ter uma fonte de energia para você fazer a ligação do equipamento, tá? Nos outros dois primeiros não precisava. Então capacidade de 3 a 6, cabo de 38 metros. Esse aqui ele já vai ser o modelo mais robusto de todos, tá? Então você vai pegar situações aí, digamos assim, mais críticas ainda, raízes mais grossas, incrustações mais pesadas. Tem diversos casos aí, em tubulações onde você encontra, por exemplo, fibras, camisetas, enfim, várias coisas que estão dentro de uma tubulação já maior, né, ramais, enfim, você pode entrar com um equipamento desse, tá? A vantagem desses equipamentos em relação às desentupidoras tradicionais é que você tem ali um container, o cabo está todo enrolado, né? Você não vai se sujar da mesma forma que você se sujaria, por exemplo, para trabalhar com uma desentupidora, até porque a desentupidora comum de mola, por exemplo, você insere, né, o cabo, você tem acesso direto ali a esse cabo, depois você tem que remover toda a sujeira que fica ali no decorrer de todo o cabo. Nesse caso não, nesse caso ele tem como se fosse uma camada de nylon, né? Ele vai proteger de fato o cabo, e o que vai fazer o acionamento ali basicamente está na ponta, né? A sujeira vai ser removida, ela está na ponta do equipamento, tá? Então o restante do cabo, né? Você só vai inserir ali e no retorno você vai automaticamente limpando esse cabo, né, com um pano aí durante a operação. Vamos lá. Pessoal, vou ver se consigo responder a pergunta de vocês daqui a pouco, tá? A gente vai acompanhando junto aí. Agradeço a presença de todos, tá? Agora o Josinaldo está aí também. Adriano Maciel, obrigado aí pela participação, pessoal. Ricardo Carvalho, sobre a representante em Salvador. Pessoal, a gente já vai falando sobre isso. Manda mensagem para a gente no direct, a gente já vai conversando com vocês, tá? Estou tirando todas as dúvidas. Ok? Aqui eu tenho algumas situações, tá, gente? Eu estou
vou ver se eu consigo. Deixa eu voltar a minha imagem um pouquinho para cá, parece que está atrapalhando. Ok. Nessa situação aqui, por exemplo, estou usando o canal 204 em um ralo, né? Na situação ele está utilizando aí aparentemente como se fosse um moeiro de uma indústria, por exemplo. Ele está aí fazendo essa operação aí num ralo, né? Então vocês podem ver que a operação aqui é feita com a parafusadeira, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele do carro, né? Digamos que se eu for contratado para fazer um trabalho como esse, né? Você leva só o equipamento e a parafusadeira. Não é necessário levar nenhum cabo extra, não é necessário levar uma extensão, enfim, a parafusadeira, a bateria já vai ser aí o acionador do equipamento, né? Então facilita muito aí na hora de realizar esse tipo de trabalho. Nesse outro caso, pessoal, um outro detalhe bem interessante que eu acabei não comentando ainda, com esse equipamento aqui vocês também podem utilizar simultaneamente vídeo inspeção, tá? Qual a vantagem disso? Bom, digamos que você seja um prestador de serviço, né, você vai fazer uma desobstrução nessa tubulação e você quer mostrar a gravação, né, da tubulação do seu cliente antes e depois do seu trabalho. Então, você pode entrar, mas tudo bem, não tenho dinheiro para comprar um equipamento desse e imagina uma câmera, por exemplo, que é muito mais caro. Bom, existem distribuidores que fazem locação, tá? Então você pega uma diária, de repente 1, 2 dias da câmera